Bom dia, prezados concluintes de ensino médio e membros exemplares do nosso grupo de estudos para os processos seletivos de 2015. Nesse vídeo, gente, vou dar algumas dicas para vocês se prepararem ou alguns lembretes para vocês sobre as provas do final do ano, né? Nada novo, nada original. Isso que eu vou falar agora, vocês vão ouvir muito ainda até o final do ano, seja nos principais jornais, telejornais, seja pelos outros professores da escola, seja na internet, enfim. Mas não custa nada deixar aqui o meu lembrete para vocês sobre algumas coisas importantes para se fazer as provas do final do ano, tá bom? Tenho sido testemunha do esforço de vocês e acredito que para a realização das provas vocês também não vão medir os esforços, vão continuar com essa mesma dedicação e essa mesma preocupação. Bom, tomando como referência o Enem, né, o Exame Nacional do Ensino Médio, lembrando que as provas serão realizadas dia 8 e 9 de novembro, né, a partir das 13 horas da tarde nos 2 dias, sendo o primeiro dia com 4 horas e meia de realização para ciências humanas e ciências da natureza e suas tecnologias, e o segundo dia para matemática, língua portuguesa e a redação. Por isso, um dia maior. Né? Lembrando que é importante que vocês cheguem sempre com até meia hora de antecedência nos locais de prova para evitar qualquer imprevisto, qualquer emergência, qualquer problema de última hora. Então é importante que vocês, além de conhecer, saber chegar direitinho no lugar que vocês vão fazer a prova, é importante vocês chegarem com um tempo de antecedência para poder ali achar a sala com mais facilidade, fazer um xixizinho, tomar uma água, né? Dar uma paquerada, enfim, o que vocês tiverem a fim de fazer antes da prova. Lembrando então do Enem, dias 8 e 9 de novembro, 8 e 9 do 11. O Enem é uma prova sempre cansativa, vocês estão reparando, pelo menos em história, né, nas ciências humanas, que tem muito texto para ler quase todas as questões, né? Então o foco vai ser mesmo a interpretação de texto e a capacidade que vocês vão ter de entender os elementos do texto, o assunto do texto, o objetivo do texto e o foco, o que ele está trazendo como tema central. Bom, continuando, nós temos depois a Unesp, a realização da Unesp, da Universidade Estadual de São Paulo, né, no dia 16 de novembro, a primeira fase, e nos dias 14 e 15 de dezembro, as provas de segunda fase, cada dia com um tema. Né? Então, no dia 14 de dezembro, no caso da segunda fase, nós temos ciências humanas, ciências da natureza e suas tecnologias e matemática. No dia 15, nós temos língua portuguesa e a redação. No dia 16 de novembro, que é a primeira fase, nós temos as questões de todas as matérias. São 90 questões, sendo 30 para cada área de conhecimento. São 4 horas e meia de prova. E lembrando que vocês sempre têm que chegar um pouquinho antes da data inicial de realização da prova, para poder terem um tempo para descansar, enfim, que eu já falei anteriormente, tá? Continuando, depois nós vamos ter a Unicamp, dia 23 de novembro, né? São 5 horas de prova. A Unicamp também é uma prova cansativa, é uma prova chatinha, que ela, às vezes ela tem uma proposta interdisciplinar. Que é isso? Ela mistura um pouco nas questões, algumas, principalmente na área de ciências humanas, algumas perguntas, né? Mas enfim, dia 23 de novembro a gente tem a Unicamp, são 5 horas de prova. Depois nós temos a FUVEST, né, que é a fundação que realiza a prova da USP, que é no dia 30 de novembro. São 90 questões de múltipla escolha, a duração é de 5 horas e as provas começam a partir das 13 horas. A Unicep, que é a universidade, né, o Centro Universitário do Centro Paulista, que é de São Carlos, a prova dela já é no próximo final de semana, agora em outubro ainda. Então quem for realizar já vai se preparando aí essa semana para fazer a prova, né, a partir das 9 da manhã. São apenas 20 questões de uma redação, tá? E na semana seguinte já saem os resultados, os gabaritos e os prazos para matrícula. Né? A prova da Unip já foi realizada, mas tem a possibilidade de agendamento. Você pode entrar então no site da Unip, né, para poder ver se você realiza agendamento para quem estiver interessado na prova da Universidade Paulista. Mas
sobre as 3 grandes universidades públicas, aqui eu já falei as provas: Enem dia 8 e 9 de novembro, Unesp dia 16 de novembro, Unicamp dia 23 de novembro e USP dia 30 de novembro. Quer dizer, vai ser um mês super divertido, finais de semana em sequência super divertidos, né? Sem diversão nenhuma, na verdade, com muito foco e muita fé e muita determinação. Também gostaria de relembrar com vocês os principais livros das universidades estaduais paulistas. A Unicamp e a FUVEST, eles divulgam a lista de livros obrigatórios que vocês deverão ler para as provas de literatura. Então, relembrando, nós temos Viagens da Minha Terra, de Almeida Garrett, Tio, de José de Alencar, Memórias de um Sargento de Milícia, de Manuel Antônio de Almeida, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, O Cortiço, de Aloysio Azevedo, A Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz, Vidas Secas, do Graciliano Ramos, Capitães de Areia, do Jorge Amado e Sentimento do Mundo, do Carlos Drummond de Andrade. Memórias do Sargento de Milícias, Memórias Póstumas de Brás Cubas, O Cortiço, são livros que estão nessa lista desde quando eu prestei esses vestibulares no ano de 2006, então são livros importantíssimos, são clássicos que vocês, se não tem que ler, se não tem que aprender apenas para o vestibular, devem levar para a vida toda, Então esses são os lembretes sobre a última semana, cada semana que antecede essas provas. Nada de estudar, pegar bem leve, relaxar. Vai ser uma semana para vocês aproveitarem um pouco, para liberar um pouco a atenção. Por quê? Porque não adianta, se você for estudar na semana do vestibular, ou até mesmo algumas horas antes, ou até mesmo no dia anterior ao vestibular, você vai ficar nervoso, vai acabar se confundindo em algumas coisas. Então é importante que você relaxe, que você aproveite, que você namore, e no dia do vestibular vá tranquilo, faça a sua oração, leve seu amuleto, porque não adianta você correr na última semana ou correr nos últimos dias. O que está feito, está feito. No dia da prova, é importante, nesse calor, nessa secura, não sei se vocês estão reparando, mas aqui atrás a gente tem Belo Horizonte, com toda essa secura, olha só, a fumaça que está, esse clima horroroso de umidade lá embaixo, é sempre importante você levar água, Então você leva bastante água, não precisa levar um galão de 25 litros, mas você leva 3 garrafinhas pequenas de água, que está de bom tamanho. E aí você sai na hora da prova para encher sua garrafinha de água, sempre com o apoio do fiscal. Quem gosta de comer, quem sente falta de comer na hora da prova, pode levar barrinha de cereal, chocolate, Mas sei lá, aprenda uma técnica de abrir essa barrinha de cereal mais rápido possível, para não ficar aquele barulho chato que incomoda todo mundo, de plástico, de alumínio, sei lá, aquele barulhinho que incomoda todo mundo, que a pessoa parece que fica às 4 horas de prova tentando abrir a barrinha de cereal, Caneta esferográfica preta ou azul, Vocês têm que olhar bem os manuais do candidato, leiam os manuais do candidato para ver o que vocês têm que levar. Mas caneta esferográfica preta ou azul, transparente, é praticamente unanimidade. Todas as provas vão pedir isso. O que é isso? É aquela Bic tradicional, Compra aquela Bic, leva aquilo lá, não precisa ficar levando estojo, nem muita coisa não, que vai chegar lá, algum fiscal pode implicar com isso. Então leiam também os manuais do candidato de cada uma das provas que vocês forem fazer. Leiam com atenção. Não precisa ler todo o manual do candidato. Por exemplo, as partes de inscrição que vocês já fizeram, ou se vocês não forem fazer curso de música, arquitetura e artes cênicas que tem provas específicas, vocês não precisam ler também essa parte, então, mas leiam as outras partes, do que levar para identificação, o que levar de material, como se portar no lugar. É sempre importante relembrar a matéria, que vocês estudaram. Então é muito importante que vocês leiam também os manuais dos candidatos, porque lá tem informações fundamentais para vocês realizarem a prova. Bom, quanto à realização da prova, era isso que eu queria comentar com vocês. Como eu disse, vocês vão ver isso pra caramba até o final do ano, mas eu não poderia aqui deixar de frisar isso com essa turma tão dedicada. Beleza? Falou!